Ensinamento de Meishu Sama, Subjetividade e Objetividade, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Os seres humanos, em especial as mulheres, não sou eu que estou falando, deixa eu. Os seres humanos, em especial as mulheres, se prendem a uma visão subjetiva da vida. Tem mulher que não, que é muito objetiva, muito direta. E tem homem que é muito subjetivo. Mas geralmente isso não é a regra geralmente é o contrário. A mulher mais subjetiva e o homem mais objetivo. Isso é uma característica, né, que a gente observa facilmente, né, quando começa a ter esse contato mais observador sobre as pessoas. Quem admite, não, atitude muito perigosa. Quem admite como verdade apenas os próprios conhecimentos, persiste numa única ideia e tenta avaliar os demais somente de acordo com a sua maneira de pensar. Começa a rotular, colocar rótulo nas pessoas. E aí a gente não dá mais a chance de perceber se a pessoa está melhorando ou não está. Porque você já determinou naquela pessoa é aquele jeito. Acabou. Né? E pode ser que a pessoa muda, né, no decorrer da vida. Pode ser. Não é fácil. Mas pode ser que a pessoa se modifica, se transforma até. A ponto de você falar, nossa, não estou te conhecendo. Você não era assim, o que aconteceu? Né? Para os que agem assim, nem sempre os empreendimentos correm bem. Além disso, tornam-se pessoas torturadoras de si mesmas e também dos outros. A fim de evitar maiores dissabores, o homem precisa, portanto, dominar-se e criar uma nova maneira de ver a realidade, segundo a qual a crítica deve ser dirigida exclusivamente a si próprio. Mas a gente sempre olha o que os outros estão fazendo, dizendo, até o que os outros estão pensando a gente quer adivinhar. Deve estar pensando de mim, deve estar falando de mim. Deixa a pessoa agir como quer. A gente tem que vigiar como está o nosso pensamento. Como a gente está agindo, né? Se a gente está agindo de uma forma que a gente vive olhando o defeito de todo mundo e comentando esses defeitos, olhando dos outros, não está vendo o seu, não? Sempre olhando os outros, não dá tempo de olhar para o seu. Ah, a pessoa é assim, a pessoa é assado, a pessoa fala isso, a pessoa fala aquilo, a pessoa faz assim, a pessoa faz assado. Falando. Falando, né? Geralmente a pessoa, quando é assim, ela vem pra gente e fala de alguém. Depois, quando está com esse alguém, fala da gente. Terrível, viu?
Que coisa horrorosa. Agora, a era do dia, a gente fica sabendo tudo, não sei porquê, né? Se você ficar quieto, é interessante. Você está lá quietinho, a pessoa vem falar um monte de coisa. Você fica assim, né? Nossa. Tem hora que a gente não aguenta e fala, olha, será que não era melhor você cuidar da sua vida? Você está perdendo tempo cuidando da vida dos outros, você não vai ajudar ninguém desse jeito, querendo olhar os outros, porque você não tem como modificar os outros. A única pessoa que a gente pode modificar somos nós mesmos, e olhe lá, porque não é fácil, né? A gente vicia fazer as coisas de um jeito e não quer largar o jeito antigo, que a gente sempre fez tudo, tendo sempre aquela velha opinião formada sobre tudo, sempre aquela mesma velha opinião formada sobre tudo. Você encontra com alguém assim, ou vê a pessoa passando, está com um amiguinho do lado, fala assim, ih, olha lá, aquele lá é daquele jeito, fez isso, olha, fez aquilo outro. Criando mácula para si mesmo. Criando mácula. A gente tem que se policiar. Parar. Pensar. Como eu estou agindo? O que eu estou fazendo? Seria o ideal, né? Seria o ideal. Às vezes a gente perde tanto tempo com coisas que a gente mesmo sabe que não serve para nada. Mas é costume, hábito. Habituou desse jeito. Criou o costume. Né? De vez em quando a gente tem que parar e olhar nossa própria rotina. O que eu faço quando eu acordo? O que eu faço quando eu estou trabalhando? Como que eu estou conversando com as pessoas? Sobre o que eu estou falando? É sobre outras pessoas? Sempre falando de alguém? Perdendo tempo. Perdendo tempo. Tem que modificar, né? É fácil. Porque costumou. Acha gostoso falar dos outros. Secundário fica tão feliz. Jaxim fica dando pulo de alegria. Consegui dominar. Consegui dominar a pessoa, entrei na mente dela. Consegui fazer ela falar o que ela não deveria ter falado. Procedendo dessa forma, sempre vigiando a si mesmo, será muito difícil cometer enganos. Para esclarecer melhor o assunto, vou relatar alguns episódios da vida de Ruika Koruyuwa, que foi diretor-presidente do jornal Banchoho. Ruika, além de celebrizar-se como tradutor de romances, foi também filósofo e conferencista de renome, tendo eu, inclusive, assistido a várias de suas palestras. Entre os conceitos emitidos por ele, me chamou a atenção. O ego que todo homem trouxe ao nascer não tem grande valor. Quem deseja evoluir deve criar um novo eu, isto é, nascer pela segunda vez. Quase que como a gente precisa mudar nosso jeito. Mas a gente não quer mudar nosso jeito, a gente quer que os outros mudem, porque os outros estão errados, eles fazem tudo errado, eles ficam falando dos outros, eles ficam fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não sou um santo.
A gente tem que analisar como a gente está vivendo. O que a gente tem dito por aí? Tomar muito cuidado. Palavra, depois que saiu da boca, ela não volta. Não tem como desfalar o que você já falou. Não tem como desfazer o que você fez. Mas tem como parar de falar aquilo que nos prejudica. Parar de fazer aquilo que enche a gente de nuvem espiritual. Tem como parar. Tem como se modificar. É possível. Se não fosse, Meixo Sama não falaria que é. Né? A gente precisa levar isso a sério, com seriedade, fazer. Senão, muito difícil se modificar, né? E essa sua observação me impressionou muito, e a partir daí esforcei-me o máximo para colocar em prática o princípio da renovação espiritual, o que me proporcionou inúmeros benefícios. Então é assim. Quem vai sair ganhando com as nossas mudanças somos nós mesmos. Cada um, então, é livre, né, para optar, continuar do jeito que é, ou buscar a evolução espiritual, que ela não vem do nada, não cai do céu. Caiu do céu. Eu mudei, de repente, sozinho. Não, demanda esforço da nossa parte. Demanda a gente, durante o dia, recapitular nosso dia. Deu meio-dia. Como é que foi? O que eu fiz da hora que eu acordei até agora? Com quem que eu falei? Lembra? Tentar lembrar, usar a memória, né? Se ainda estiver funcionando. O que eu falei? Com quem eu falei? Sobre o que eu conversei? Será que eu fiz de um jeito que criou mácula para mim ou para os outros, ou um sofrimento para alguém? Será que o que eu falei está de acordo, né, com o meu objetivo de me tornar uma pessoa melhor? Ou será que eu cometi erro de novo? Aí, meio-dia, você viu que cometeu algum errinho. Fala, agora à tarde, então, eu vou ficar esperto para não cometer de novo, né? E pouco a pouco a gente vai conseguindo. Pode ser que um dia, 2 dias, 3 dias, 3 meses, 3 vidas, pode ser que não vai conseguir. Mas, com certeza, se a gente não parar e voltar a olhar para dentro de nós, nunca vai conseguir se modificar. Nunca. Você não quer? Você não olha para si mesmo? Você não quer criticar a si próprio? Você não quer falar para você, puxa vida, como você foi idiota, olha o que você falou. Que vergonha. Você está fazendo tudo o contrário. Falou o que não era para falar, fez o que não era para fazer, agora chega. Não faz mais. Estou de olho em você, hein? E fica de olho em você mesmo. Você se observando. Você olhando. O que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Onde eu estou? Aqui é lugar de fazer o que eu estou fazendo? Eu estou adequado ao local? Essas coisas. Né? Procurar ser o mais correto possível. Né? Isso é importante.
Porque a gente vai se beneficiar. E a gente se beneficiando, vai acabar beneficiando todos que estão à nossa volta, através do fio espiritual. A gente se elevando, quem estiver próximo da gente também vai melhorar. Às vezes a gente não quer fazer esse esforço de melhorar, a gente quer, eu preciso ajudar aquela pessoa a ficar bem. Mas você não tem como fazer. Às vezes é muito difícil, a pessoa não quer ajuda. Ela não quer. Então você ajude a si mesmo, que você vai estar ajudando, no mínimo, todos os seus antepassados. No mínimo. E mais todos os que estão ligados a você por fio espiritual. Você vai ajudar. Né? Tá bom. Novamente, hoje, 19h30, pelo YouTube, pelo Facebook, 14ª aula do livro Seguindo Meixo Sama, volume 2, Despertar da Sabedoria, do Reverendo Minoru Takahashi. Muito obrigado. Até mais tarde, se Deus quiser.